Olá, meu nome é Jean Maria Oliveira Filho, eu sou professor titular da Universidade Federal da Bahia. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre peculiaridades no tratamento do acidente vascular cerebral minor e do ataque isquêmico transitório, então as formas mais leves do acidente vascular cerebral. Então, a gente vai seguir esses 4 tópicos, porque há diferenças de conduta por gravidade do AVC, a gente depois vai entrar nos tópicos dos 2 principais tratamentos que a gente tem para tentar reverter as sequelas ou sinais e sintomas do AVC, que são as terapias de reperfusão, e depois o principal tratamento que a gente tem para evitar a recorrência do AVC, que são os antitrombóticos. E, finalmente, a gente vai complementar com a individualização do tratamento no final da aula. Então, em relação à diferença de conduta por gravidade do AVC, é importante a gente entender, aqui eu peguei aqui apenas como exemplo, a escala do NIH, que ela vai de 0 a 42, né? Quanto maior a pontuação, pior a gravidade do AVC. Se a gente estiver falando por gravidades crescentes, quanto maior a gravidade, maior é o volume de tecido cerebral que está isquêmico, no caso, a gente falando aqui do AVC isquêmico, né? E conforme aumenta esse volume de tecido isquêmico, aumenta o risco também de complicações hemorrágicas. Então, se torna mais arriscado usar esses tratamentos antitrombóticos para evitar a recorrência do AVC. É isso que vai acontecendo conforme aumenta e também o risco de edema cerebral vai aumentando. E o interessante é que existe também um aumento do risco de recorrência do AVC, mas ele é inverso à gravidade. Então, quanto menor a escala do NIH, maior é o risco de recorrência. A gente vai ver por que daqui a pouco, mas isso é importante para a decisão do que usar nessa fase aguda, porque vocês vão ver que quanto menor a gravidade do AVC, mais agressivo tem que ser o tratamento, porque aumenta o risco de recorrência, ao passo que reduz o risco de transformação hemorrágica. Então, é mais seguro você usar um tratamento antitrombótico. Então, por que nesse AIT e AVC minor o risco de recorrência é maior do que no AVC moderado ou extenso? Bom, a gente tem 2 fatos aí que são importantes vocês entenderem. O primeiro é que a etiologia que mais recorre do AVC isquêmico, principalmente precocemente, é o AVC aterosclerótico de grande vaso, aquela placa que está instável numa carótida, numa basilar, por exemplo, né? E nesse AVC aterosclerótico de grande vaso, se você tem um infarto pequeno, então volume pequeno de tecido infartado, você tem um grande território em risco de haver uma recorrência. Ao passo que se você tem um infarto já grande de início, há pouco território com risco de haver uma recorrência do AVC. Então, isso justifica por que no infarto pequeno você tem um potencial maior de haver uma recorrência de eventos nesse pequeno prazo das primeiras semanas, ou dias ou semanas do evento. Então, prosseguindo aqui, isso já ficou claro por que precisa ser mais agressivo o tratamento no AVC minor e no AIT, e a gente vai entrar nos tratamentos, começando pelas terapias de reperfusão. Nos candidatos à terapia de reperfusão, que é esse tópico de trombólise no AVC minor, não é infrequente os pacientes chegarem com AVC com déficit pequeno. Então, metade dos pacientes com AVC inicialmente tem essa escala do NIH com pontuação menor do que 5. No entanto, apesar dessa pontuação ser pequena, 1/3 desses pacientes estão ou incapacitados ou mortos em 90 dias. Então, são pacientes que ou vão deteriorar depois da chegada desse paciente, ou tem uma recorrência precoce e aí vão estar incapacitados ou mortos nesses 90 dias. Então, de forma nenhuma, a gente tem que subvalorizar esses pacientes que chegam com déficit leve, né? Mas, da mesma forma, é importante a gente separar grupos de pacientes nesse aspecto, né? O primeiro é em relação a se o déficit é incapacitante ou não incapacitante. O que é isso? O déficit incapacitante é aquele que você estima que, se ele ficar exatamente daquela forma como ele está, que o paciente vai ter uma incapacidade importante nas atividades de vida diária ou que permitisse que o paciente voltasse ao trabalho. Isso é importante diferenciar, porque tem alguns pacientes com AVC minor, com essa escala do NIH baixa, que vão ter só déficits sensitivos, por exemplo, que não incapacita para voltar ao trabalho, diferente do paciente que tem uma afasia, por exemplo, uma dificuldade para falar, e a depender da profissão do paciente, a fala pode ser um dado que incapacita para o retorno ao trabalho e muda muito a qualidade de vida do paciente. Então, essa diferenciação, se é incapacitante ou não incapacitante, é importante. E outro diferencial, que hoje em dia a gente já consegue fazer na fase aguda, com o estudo angiográfico, angiotomografia ou angiorressonância, é se há ou não oclusão de grande vaso, porque quando há oclusão, o potencial de piora
é mais frequente. O estudo PRISMS foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que comparou a AS com a RTPA em pacientes com esse tipo de AVC, ou de AVC minor, não incapacitante, então ele classificou o paciente como déficit não incapacitante, mas que foi um ensaio clínico bem desenhado, mas que foi interrompido precocemente por causa do baixo recrutamento. Então ele tem essa grande crítica em relação ao resultado do estudo, porque ele não conseguiu demonstrar realmente eficácia, teve um poder baixo para mostrar eficácia. E realmente vocês podem ver que a diferença de risco relativo entre os grupos de tratamento com alteplase AS foi não significativo, isso é para a proporção de pacientes que tiveram uma evolução muito favorável, com baixa taxa de sequela. No entanto, a diferença de risco para a hemorragia sintomática foi significativa. Então, muitos usam esse dado daqui para contraindicar, ou pelo menos recomendar, com mais baixa vazão, o tratamento trombolítico no paciente com AVC minor não incapacitante, mas entendendo que há essa limitação do método de ter sido interrompido precocemente por baixo recrutamento. Quando a gente pega nas meta-análises, então essa é uma meta-análise grande de mais de 6 mil pacientes trombolizados, e a gente foca no paciente com AVC minor, e aqui a gente está falando AVC minor sem separar se é incapacitante ou não incapacitante, assim um benefício de fazer tratamento trombolítico. Então, aqui a gente vê que aumenta em 48% a chance de ter um bom desfecho quando se usa alteplase, em comparação com o grupo controle, que não usa alteplase, mesmo nesse paciente com AVC minor. Tá? Então, isso se a gente não estratifica por ser incapacitante ou não ser incapacitante. Há vários ensaios clínicos em andamento, só para vocês terem uma ideia de que é uma pergunta ainda em aberto em alguns subgrupos. Está se testando o TNK, que é a tenecteplase, nesse grupo de pacientes com AVC ou AIT minor, em 2 ensaios clínicos, o TEMPO e o Resilient Extend. O Resilient é um estudo brasileiro, né? E está também se testando a trombectomia mecânica naquele paciente com AVC minor e que tem uma oclusão de grande vaso nos ensaios clínicos MOST e ENDO-LOW. Então, em resumo, para a terapia de reperfusão no AVC minor, a trombólise ela parece ser desnecessária ou até arriscada no paciente com AVC minor não incapacitante, sem oclusão de grande vaso, mas ela parece estar indicada em paciente com AVC minor incapacitante, e é uma grande questão se vale a pena fazer ou não a trombectomia ou trombólise no paciente que tem oclusão de grande vaso. Seguindo adiante para os antitrombóticos, um dos dados que é importante a gente diferenciar é que o tempo de ação de cada antitrombótico ele varia de acordo com a dose, né? Alguns antitrombóticos intravenosos, esses antiplaquetários, abexicimab, eptifibatide, tirofibana, tem uma ação rápida, mas tem também um risco de transformação hemorrágica maior, então geralmente só são usados em salas de hemodinâmica, quando são colocados estentes intracranianos. Então, geralmente, a gente usa mais os agentes via oral, né? Mas a gente tem que ter em mente que a dose do agente vai ser proporcional à precocidade do seu efeito. Então, se a gente usa o AS na dose habitual de 100 miligramas, por exemplo, leva 5 dias para atingir a antiagregação máxima. Clopidogrel de 75 também leva 5 dias. Então, a gente tem que usar dose de ataque para poder ter uma precocidade de ação. Numa meta-análise desses 4 estudos, que comparando a dupla antiagregação com antiagregação simples, com desfecho primário de AVC recorrente, se viu realmente que a dupla antiagregação é melhor do que o AS isolado, com risco relativo de 24% menor o risco de recorrência quando se usa a dupla antiagregação em relação a esse isolado. O detalhe dessa duração do tratamento é que alguns ensaios usaram 21 dias, outros até 90 dias, e se viu que as recorrências acontecem principalmente nos primeiros 30 dias, e que a chance de transformação hemorrágica acontece depois dos 30 dias. Então, a recomendação atual é para fazer dupla antiagregação no AVC minor ou AIT de alto risco durante os primeiros 21 a 30 dias. E aí, como é que a gente individualiza? Um dos dados importantes é que esses estudos de AVC ou AIT, eles trataram pacientes que tinham AVC não cardioembólico. Tá? Então, no AVC cardioembólico, a gente ainda usa a anticoagulação, né, como tratamento para esse perfil de paciente, mas na hora de individualizar o tratamento, a gente vai verificar se ele é elegível ou não para terapia de reperfusão. Se for elegível a terapia de reperfusão, ele vai fazer trombólise ou trombectomia. Se não for, vai iniciar um antiplaquetário
Se tiver um NIH baixo, ou seja, se ele tiver um AVC minor, ele vai usar dupla antiagregação. Se não tiver, ele vai usar o ácido acetil salicílico como monoantiagregante. Em seguida, vai determinar o mecanismo do AVC. Em relação ao mecanismo do AVC, o AVC cardioembólico vai usar um anticoagulante, a varfarina ou o DOAC, que é um anticoagulante de ação direta. O AVC lacunar vai usar antiagregante simples. O paciente com AVC aterosclerótico de grande vaso, carotídeo, ele vai fazendo arterectomia ou colocar um stent. E um paciente com aterosclerose intracraniana no território vértebro-basilar vai usar a dupla antiagregação por 90 dias. Então, essa é a forma que a gente individualiza o tratamento baseado no mecanismo clínico do paciente. Então, em resumo, em relação ao tratamento do AIT e do AVC minor, o primeiro passo é fazer uma triagem para terapia de reperfusão e, nesse sentido, as principais perguntas a se fazer é, primeiro, se há uma oclusão vascular e se há um déficit incapacitante. Se qualquer uma dessas perguntas a resposta for sim, o tratamento de reperfusão é mais bem indicado se tiver na janela de tratamento. A dupla antiagregação está indicada na maioria dos pacientes, exceto naquele paciente que já tem um diagnóstico de AVC cardioembólico, como aquele paciente que já chega com uma fibrilação atrial. Nesse caso, o tratamento anticoagulante provavelmente é mais eficaz para evitar recorrência. Os pacientes devem ser rapidamente investigados quanto à etiologia do evento, e esse passo é o principal passo para individualizar o tratamento. E, finalmente, só para fixar o conceito de que o tratamento de reperfusão ele vai ajudar a reduzir as sequelas, enquanto que o tratamento preventivo vai ajudar a reduzir as recorrências dos eventos nessa fase aguda. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês